Fala, gurizada. Então agora, próximo passo, mais um passo, o penúltimo no nosso joguinho, que a gente vai adicionar os icicles. Então a gente vai adicionar, além de um, que é o que a gente tinha desenhado inicialmente, vai colocar vários e eles vão cair da tela. Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa desenhar eles, não um só, mas vários, e definir a movimentação deles. Então é uma movimentação um pouquinho diferente do que a gente fazia com o jogador, que a gente fez na última videoaula. Por quê? Porque ele tem que se mexer automaticamente, né? Ele faz parte do jogo e não de uma ação do jogador. E toda vez eu tenho que criar aleatoriamente, em posições aleatórias, eu tenho que criar novos icicles para cair lá de cima da tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai definir uma constante para colocar qual a aceleração que vai ser. Então vai ser só na posição Y e tem que ser negativo para ele cair. E também uma constante para dizer quantos que a gente tem que criar por segundo. Então, quantos icicles desses a gente vai criar por segundo. Já na classe icicle, a gente define um objeto vector para a velocidade dele. A gente tem que inicializar ele no construtor e atualizar a velocidade dele usando aquela aceleração que a gente definiu lá em constantes. Sempre levando em consideração o delta. Aqui sempre atualizando, então primeiro a gente vai atualizar a velocidade e depois a posição a partir dessa velocidade. Lá na classe icicles, a gente vai ter que ter uma arraylist, e dentro do libgdx a gente pode usar essa classe array, que funciona exatamente como uma arraylist. A gente passa ali entre o menor e o maior que tipo de objeto que tem lá dentro. Então dentro desse icicle list eu vou ter uma série de icicles, objetos daquela classe que a gente tinha definido. Já no init, a gente tem que criar esse arraylist. Ali eu estou dizendo no primeiro boolean que é para dizer que não é ordenado, então eu vou dizer que é falso, e que a capacidade máxima que vai ter de icicles é 100. Já no update, eu tenho que usar a função random de MathUtils para gerar randomicamente, para não ficar sempre a mesma quantidade que está sendo criada, né? E ele tem que só respeitar a quantidade de icicles que eu quero criar por segundo, que eu tinha definido naquela constante. E quando isso acontecer, eu crio uma nova posição, ou seja, um novo objeto vector2, também aleatório, por isso o choose random ali na linha 25, respeitando ali a largura do nosso jogo, para ele não criar fora, e também respeitando a altura dele. Então ele vai sempre começar do topo. Bom, e ainda naquela função update, eu tenho que instanciar esse novo icicle e adicionar ele, a partir do método add, esse novo icicle no icicle list. E depois fazer um for each para percorrer toda essa lista de icicles e dar o update dele usando o nosso delta. Ainda no icicles, na hora de renderizar, eu preciso setar a cor dele com aquela constante que eu já tinha definido lá, que representa a cor dele, que é branca, e redesenhar todo o nosso icicle, usar o render. Da mesma forma que a gente deu o update, a gente tem que dar o render também, para cada um dos icicles que tem na tela. Já no icicle screen, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um atributo com aquela lista de icicles. No método show, a gente tem que instanciar ele e passar o viewport. A gente tem que sempre passar essa visão, porque a gente reusa isso lá dentro da classe icicles. E dentro do método resize, a gente tem que inicializar, dar o init desses icicles também. Aqui, para renderizar, basta que a gente chame a partir dos icicles o método render e passar o renderer, que é o que permite desenhar na tela, como parâmetro de entrada. Então, o que acontece é isso. Uma série de icicles caem lá do topo da tela em posições aleatórias, em números aleatórios também, não sendo sempre a mesma quantidade de icicles que caem ali. E, por enquanto, o que está acontecendo é que esses icicles que caem aqui embaixo, não estão sendo perdidos. Então, vocês podem notar que está ficando mais lento. A gente está consumindo muita memória por causa disso. Então, o que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender como, quando um icicle passar da tela, da altura que a gente tem aqui, e vier para o final da tela, a gente vai tirar ele do icicles list. É isso que a gente vai ter que fazer. Desse jeito a gente está economizando memória. Então, como é que a gente remove esses icicles que somem da tela? Primeira coisa, a gente passa o que for que sair da tela, que está ali embaixo, para o Delayed Removal Array. Então a gente tem um array já no libgdx só para isso, para coisas que somem da tela, que não vão ser mais usadas. A gente tem que iniciar a sessão de remoção, remover os que saíram da tela e finalizar essa sessão. Tem essa classe, Delayed Removal Array, já é
própria de libgdx. Então, para não ser muito abrupto, ele já cria um array próprio para isso, né? Para remover eles. Lá no Icicles, a gente tem que ter esse delayed removal array de Icicles. E na hora do init, a gente precisa instanciar esse cara. Também vai ser falso. E a capacidade dele também é a mesma capacidade que a gente tinha antes, que é 100. Como é que funciona para a gente remover? Na hora de dar o update, a gente tem que começar a sessão de remoção. Isso só é permitido porque ele é daquela classe que eu falei anteriormente, Delayed Removed Array. Ele, para cada um dos caras que eu tenho na lista, eu estou verificando se a posição Y dele não passou da altura. Então, é isso que eu estou testando ali, altura negativa. Se for, eu removo esse índice, removo a partir dessa posição, ele não vai estar mais na lista, e termino a minha sessão de remoção. Então, até a próxima. Na próxima videoaula, a gente vai detectar colisão, que é um negócio mais interessante que a gente pode fazer aqui nesse joguinho simples. Ou seja, a gente vai ver quando um Icicle está na mesma posição, ou seja, está ocupando o mesmo espaço que o nosso jogador. A gente vai adicionar o HUD, que é para mostrar aquelas características do jogo, quantas vidas eu tenho, quantas colisões já ocorreram, qual é o nível de dificuldade.